tem como não dizer que Metal Slug é um dos jogos mais amados dos fliperamas. A SNK, dona dos direitos, vem experimentando a franquia principalmente nos celulares, com jogos de relativo sucesso, além de licenciar a marca para outras empresas fazerem games como quiserem, como a Tencent e a do Temu, que anunciou um RPG tático bastante diferente da proposta original. O problema é que há mais de 15 anos, com Metal Slug 7 de 2008, não temos um jogo inédito da série principal com o mesmo estilo que a consagrou. Na verdade, desde o fechamento do setor de desenvolvimento de games da SNK original, em 2000, a equipe que criou Metal Slug em boa parte se separou, e a franquia mudou bastante a partir do 4. Por isso que até hoje, muitas pessoas sentem falta dos jogos clássicos, feitos por desenvolvedores como o lendário designer Akio, a mente hiper criativa de Miha, a programação incrível de Hama-chan e, obviamente, aqueles sons icônicos feitos por Ria. Por isso que foi uma surpresa quando em 15 de maio de 2023 surgiu esse teaser aqui no Twitter. Para os fãs de longa data de Metal Slug, a repercussão foi imediata. Eu, junto com outros grandes colaboradores do canal, como o Erasmo Belomati e o Sando BR, acompanhamos atentamente esse projeto desde então, para entender o que seria, e começamos a descobrir muitas coisas incríveis sobre, como a presença de 2 brasileiros no time de produção. Então eu fiz alguns contatos e eu consegui uma entrevista exclusiva com um dos criadores de Metal Slug, algo que eu creio que seja inédito no Brasil, e consegui arrancar alguns segredos do novo projeto. E também falei com a tal Bonnie, que é uma das brasileiras que estão no time. Muito legal, né? Infelizmente, o arquivo com a entrevista com Miha se corrompeu e eu perdi toda a parte visual. Porém, o conteúdo maravilhoso foi salvo pelo áudio, com a tradução do grande Fábio Sakudá, que mora no Japão, e junto da Daisy Bueno, me ajudam aqui com traduções do japonês. Então, ao invés de apresentar a entrevista simplesmente, vou contar a história da produção impressionante do novo Metal Slug, do jeito que quem é inscrito aqui do canal, eu espero que você já seja, já está acostumado. Enquanto coloco inserções da entrevista com a tal Bonnie durante o vídeo, dando insights especiais sobre certas coisas da produção. Vamos lá? Você já reparou que raramente é possível ver a cabeça dos soldados de Metal Slug? Eles estão sempre de capacete, e isso pode ser para identificá-los melhor, ou porque cerca de 50% dos homens têm algum tipo de problema com queda capilar, criando entradas e até calvície, o que pode ser muito desagradável para a autoestima. Mas é para pessoas que sofrem com isso que existe a Manual. Ela pode fazer a diferença na sua vida com a promoção Hair Friday. Com a Manual você não precisa ir a médicos, farmácias ou qualquer coisa do tipo. É tudo discreto através do seu computador. Você apenas responde umas perguntas no site e médicos especializados vão prescrever um tratamento personalizado para combater a sua calvície, com acompanhamento clínico ilimitado e sem custos adicionais para isso, durante todo o tratamento. Tudo rápido, fácil e feito na comodidade da sua casa. Não importa se você está em estágios avançados ou apenas com aquelas entradas aparecendo. A Manual pode te ajudar a ter uma aparência ainda melhor com o tratamento correto. Geralmente a partir do 4º mês de uso, você já começa a ver a diferença. Ou seja, começando já, você já pode chegar no carnaval do ano que vem com algo a mais inesperado. E para te facilitar ainda mais, nessa Hair Friday, a Manual está trazendo condições especiais. No link que está na descrição e no comentário fixado, você pode ganhar uma necessaire exclusiva e mais 40% de desconto no primeiro pedido, além de frete grátis para todo o Brasil. É só usar o cupom HAIRSDG e aproveitar. Mas lembrando que é por tempo muito limitado, apenas para os primeiros pedidos de novembro de 2023. Então, ou aproveita agora ou vai perder. Clique no link na descrição e no comentário fixado, use o cupom e conheça a Manual. Metal Slug! A equipe original de Metal Slug se conhece desde muito antes da franquia nascer. Resumindo bastante, eles eram amigos e trabalhavam no estúdio Airen, um dos mais importantes da história dos fliperamas. Como quem é inscrito aqui do canal já viu neste vídeo sobre Takashi Nishiyama. Lá eles criaram vários clássicos, incluindo R-Type, de 1987, ou R-Type para os brasileiros, se tornou um dos mais cultuados jogos de navinha da história. E isso sem contar outros grandes sucessos que eles fizeram. Juntos eles fundaram um estúdio chamado
chamado Nazca e criou o Metal Slug, e depois foi incorporado pela SNK em meados dos anos 90, até finalmente alguns se separarem, como já foi dito. O que fez eles se reunirem novamente não foi um grande evento ou algo do tipo, foi na verdade uma pessoa comum, como eu e você, um fã de Metal Slug. Shinano Ishiguro jogava os jogos desses desenvolvedores desde os 8 anos de idade, e isso o influenciou a querer trabalhar com games. Por isso estudou e ficou muito feliz quando conseguiu, por volta de 2013, ingressar como funcionário da SNK, a empresa que tanto admirava por lançar Metal Slug 1, 2, 3 e X. E são alguns dos seus jogos favoritos da vida. Mas na época a fase da empresa não era como a dos tempos áureos de outrora. Aquela era a SNK Playmore, e naquele momento eles estavam fazendo principalmente patincos, que são aquelas espécies de máquinas caça-níqueis japonesas, praticamente não tendo funcionários de desenvolvimento de jogos. Foi ali, entre aquelas máquinas de jogos de azar e longe de games que consagraram a companhia, que ele encontrou alguns dos criadores de Metal Slug ainda trabalhando na empresa, como o designer Akio e o gênio criativo Miha, uma situação que deixou Shinano perplexo, pois ele acreditava que essas lendas deveriam estar fazendo o que eles são bons, os jogos incríveis que ele tanto amava, não patincos. Quando fui à casa do Miha, haviam tantas propostas de novos jogos que cobriam toda a parede até o teto. Haviam muitas propostas de jogos que ainda não haviam sido sequer oferecidas, e quando as vi, pensei: eu realmente quero que eles façam jogos. Disse Shinano em entrevista a Famitsu. Foi por isso que ele decidiu que iria dar um jeito de fazer os veteranos voltarem a fazer games juntos novamente. Mas como juntar e convencer lendas da indústria a confiarem e trabalharem com ele, um novato, em um novo jogo? Difícil. Por muito tempo, cerca de anos, Shinano pensou sobre isso, até que finalmente teve a ideia de um plano muito louco e que exatamente por isso poderia dar certo. Ele pediu demissão da SNK para criar o seu próprio estúdio indie, o Kohachi Studio, onde começou a desenvolver Marching Forest, um RPG fofinho para Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam, muito diferente do Run and Gun criado por Miha, Akio e outros. O plano com o jogo era pegar experiência com desenvolvimento de games e com a engine Unity, para assim provar que pode criar, lançar e vender um jogo próprio, criando assim as condições mínimas para poder falar com os veteranos que tanto admira e pedir a confiança deles. Essa ideia louca deu certo. Marching Forest foi lançado em janeiro de 2021 e vendeu relativamente bem, um feito e tanto. Só tinha um problema. Nesse meio tempo, a SNK fechou sua divisão de patincos e com isso, diversos funcionários foram demitidos. E Miha, um dos principais gênios por trás da parte criativa de Metal Slug, começou a repensar sua carreira e achou que não criaria mais games. Por isso, houve um longo tempo de conversas e convencimentos, até que Shinano fez Miha aceitar transformar novamente as ideias em sua cabeça em um novo jogo. E após conseguir convencer a mente criativa, os outros membros originais de Metal Slug foram logo contactados. E pelo menos essa parte foi até que relativamente fácil de acontecer. O designer Akio, responsável por criar o visual de Metal Slug, aceitou facilmente, já que tinha pedido demissão da SNK em 2022 e estava procurando um novo emprego. Já Ria, que criou os icônicos sons da franquia, regularmente já pedia para voltar a trabalhar com Miha e, sabendo da oportunidade, aceitou na hora. Mas com o programador Hama-chan, a história foi completamente diferente. Ele não apareceu no começo, mas sim muito depois do início dos trabalhos. Ele viu no Twitter o teaser do projeto e, mesmo trabalhando atualmente com realidade virtual e coisas completamente diferentes, ficou muito empolgado com a reunião dos ex-colegas. Pensei que deveria ajudar de qualquer maneira que pudesse, mas como ninguém estava me ligando, eu fiquei hesitante. Então, um bom amigo meu me deu um conselho dizendo: se você não ligar, você pode se arrepender por muito tempo, pelo resto da sua vida. Então eu entrei em contato. Disse ele em entrevista. Hama-chan entrou no momento perfeito, pois não havia ninguém na equipe com a experiência dele para programar e entender as ideias de Miha, mantendo o sentimento e o estilo visual de Metal Slug clássico, criado pelo Akio. E isso é realmente muito importante pro projeto. Tá, mas afinal, que projeto é esse? O que é o Black Finger Jet? Bom, com toda essa equipe reunida, não tinha como ser diferente. Desde o começo, a intenção foi criar um novo Metal Slug, uma sequência direta da franquia. Mas como os direitos da obra pertencem à SNK, licenciá-la não é nada fácil e nem barato. O foco passou a ser fazer uma espécie de sucessor espiritual, por assim dizer, oficial, feito pelos próprios criadores da franquia. Algo similar ao que Takashi Nishiyama fez com Fatal Fury The King of Fighters, após criar Street Fighter. Então assim, as ideias de Miha começaram a ser postas no papel e uma nova história começou a nascer.
Quando Jet era uma criança, seus dedos foram mordidos por um cão do inferno, lhe dando poderes demoníacos que ele não conseguia controlar. Por isso, uma fundação decidiu cortar os poderosos dedos dele e escondê-los em diversos lugares diferentes do mundo, enquanto que Jet ganhou uma manopla robótica maneiríssima lá com vários recursos especiais, o que o fez se tornar um grande agente dessa fundação, agindo secretamente agora com o codinome Blackfinger. Porém, uma organização criminosa deseja o poder dos dedos de Jet e após algum tempo eles conseguem roubá-los, utilizando-os para melhorar os seus monstros robôs, criados para dominar o mundo. Jet então é enviado pela fundação para recuperar seus dedos e salvar a humanidade. Parece incrivelmente aleatório, né? Mas é justamente o contrário. Após ouvir isso, eu disse pra Shinano e Miha que essa história é muito Metal Slug. E eles concordaram na hora, falando que isso acontece pois foi feita pela mesma mente que criou o Metal Slug. Por isso ambas são tão parecidas. Sabe por quê? Como quem é inscrito aqui no canal já viu nos 2 vídeos sobre a história da franquia, se você trocar os desaparecidos e hiperpoderosos dedos do demônio pelos tanques hipertecnológicos também desaparecidos, perceberá que é basicamente a mesma história de Metal Slug, sobre uma organização roubar itens poderosos para melhorar grandes máquinas para tentar dominar o mundo. Só que a Kohat Studios fez isso sem infringir direitos autorais de outros. Inteligente, né? Mas como fazer isso acontecer? Como desenvolver um game? Foi aqui que aquele surpreendente teaser de maio de 2023 aconteceu. Como todo projeto indie, é preciso de financiamento e funcionários. Só que também, como em todo projeto indie, eles não tinham dinheiro nenhum para isso. Para ser feito, Metal Slug contou com algumas artes, sons e vários conteúdos reaproveitados de jogos da antiga Iron, mas Blackfinger Jet não tem isso, e seu desenvolvimento precisa ser feito todo do zero. Por isso, rapidamente, um teaser foi feito por Shinano, utilizando alguns dos conceitos de Akio, ilustrando as ideias de Miha pro jogo. Só que até 5 dias antes do lançamento, o vídeo sequer tinha trilha sonora. Mas Ria rapidamente criou uma, e enviou para ser incluída mesmo sem ter sido contratado para isso. E com o lançamento, o Kohat Studio aproveitou a exposição e anunciou que procurava artistas e profissionais para trabalharem no novo jogo. Foi aqui que entraram na equipe o Hama-chan, como já vimos, e principalmente os brasileiros fãs de Metal Slug. Eu sou a Talbone. Eu trabalho com jogos desde 2013, mais ou menos, então tá fazendo agora 10 anos que eu trabalho com jogos de um jeito ou de outro. Recentemente eu saí da Rogue, né, e aí eu voltei para as minhas raízes, assim, para fazer pixel art de novo, porque apareceu essa oportunidade de trabalhar com o meu herói, assim, porque quem trabalha com pixel art, quem entende um pouco de pixel art, aprecia pixel art enquanto uma expressão artística, sabe que Metal Slug é uma das franquias mais aclamadas no que diz respeito à técnica do pixel art, a execução, né, da arte dele. Eu cresci jogando isso e me inspirei muito nisso enquanto, tipo, técnica da execução do pixel art. Assim que eles anunciaram que iam voltar a fazer um jogo, um sucessor espiritual do Metal Slug, o próprio Akio, que é o artista, o pixel artista original, diretor e tal, de arte, ele criou um Twitter. E aí foi assim que eu segui a conta dele e logo depois fiquei sabendo da oportunidade para trabalhar no próximo jogo da equipe do Metal Slug. Aí eu consegui essa oportunidade de fazer nessa versão alpha. Eu fiz alguns ciclos de animação e foi muito feliz pra mim, né, participar desse projeto, porque, enfim, trabalhar com o próprio herói, receber elogio do próprio herói é foda demais. A intenção foi juntar uma equipe para criar uma versão alpha para apresentar na Tokyo Game Show em setembro e assim aproveitar o evento para conseguir investimento para o desenvolvimento do projeto. E não é fácil e nem barato, convenhamos. E exatamente por ser algo relacionado a Metal Slug, os gráficos precisam ser prioridade. A pixel art é uma técnica muito complexa e demorada de ser produzida. Se feita errada, compromete o tempo de desenvolvimento e até o gameplay final do jogo, mas se aplicada corretamente, torna a experiência do jogador única e marcante imediatamente. Acho que é porque a resolução é tão baixa que você não consegue ver todos os detalhes, então há muito espaço para a imaginação. Eu costumava jogar quando era criança e me apaixonei por uma garota em pixel art. No entanto, eu particularmente não sinto o mesmo em relação aos belos personagens 3D. Pixel art tem muito a oferecer à imaginação do espectador.
E acho que o apelo disso é que você pode se divertir imaginando enquanto joga. Explicou Shinano. E nisso, Metal Slug se tornou referência. A franquia sempre se destacou por sua incrível pixel art, com ideias incríveis como o contorno em volta dos personagens, a escolha das cores e principalmente seu excesso de animações para tudo o que acontece na tela, dando muito mais beleza e profundidade no gameplay. Por isso, se a intenção é ser um sucessor espiritual de Metal Slug, quem entrasse para a equipe de Black Finger Jet teria que conseguir não só reproduzir esse esmero, como entender o segredo da qualidade visual do jogo que o originou. Eu já joguei muito Metal Slug enquanto estudo de pixel art, porque como eu falei, né, tipo, todas as artes que vêm de Metal Slug sempre são muito, né, ai meu Deus, o ápice do pixel art. Você conseguir representar nuances de materiais, iluminações diferentes, as dobras de uma roupa, as dobras da pele de um elefante, por exemplo, um dos sprites que é mais impressionante pra mim no Metal Slug é do elefante, acho que é do Metal 3. Cada uma dessas coisas que são tão triviais pra gente pensar em desenho, em 3D, e em pixel art se torna mais difícil. Como que você faz um olho, um nariz e uma boca num personagem que a cabeça só ocupa, sei lá, 7 por 7 pixels? Então, o grande negócio dos jogos da série Metal Slug é que todos eles conseguem exprimir uma fluidez de movimento muito grande, um detalhamento muito grande, uma leitura muito boa, ou seja, tem caralhocentos personagens na tela, mas você consegue entender o movimento de todos eles, o que cada um deles vai fazer, porque cada movimento ele é crucial no gameplay. Tipo assim, você olha pro Metal Slug hoje, o original, o primeiro de todos, você olha pro visual dele rodando numa tela hoje, você fala, pô, isso tá no nível do pixel art maduro de hoje em dia, tipo Owlboy, por exemplo. Você pega um jogo como Owlboy, que é um jogo de pixel art muito maduro, muito arte fina, é tipo considerado um dos melhores pixel art, só que ele foi feito tipo assim, nessa última década. Aí você pega o Metal Slug original e ele bate de frente, se não supera. Então é por isso que eu acho que ele é impressionante, porque ele não é só definidor de um estilo que nunca tinha sido feito antes em pixel art, que é uma coisa meio que realista, mas ao mesmo tempo cartunesca, mas ao mesmo tempo também ele executa tudo isso com uma maturidade que eu acho que é à frente do tempo dele, assim. Pra ser sincera, eu acho que, tipo assim, nada resume melhor Metal Slug do ponto de vista artístico, pra mim, do que um jogo que é muito, muito, muito à frente do seu tempo. Segundo o que Mirra disse pra mim, todo esse cuidado com o visual passa muito pela principal intenção do projeto, que é realmente trazer de volta aquela sensação de jogar Metal Slug novamente, quando jogamos o game pela primeira vez anos atrás. Por isso a equipe está tomando cuidado de colocar em Black Finger Jet toda a jogabilidade e cada mínimo detalhe que fazia Metal Slug ser o que era. Entretanto, as pessoas não podem terminar de jogar o game e sentirem que jogaram apenas mais uma cópia do original. Por isso, Mirra disse que quer que as pessoas tenham o sentimento de estarem jogando o jogo clássico, mas que terminem com a certeza de que tiveram uma experiência nova. Mesmo porque, devido ao público de hoje e à evolução da tecnologia, algumas coisas foram mudadas em relação ao jogo original. E um exemplo disso são os gráficos do fundo. Com muita ousadia, Black Finger Jet tenta algo diferente e mistura o pixel art 2D clássico dos personagens com cenários em 3D que dão mais profundidade e opções para a equipe. A decisão veio de Shinano, o diretor do jogo, após ver a ótima recepção que a Octopath Traveler, da Square Enix, teve com o público ao fazer isso, dando assim a oportunidade de alcançar mais jogadores. As pessoas que jogarão o nosso jogo são de uma geração que hoje já são pais, e é por isso que eu quero vê-los jogar com os seus filhos enquanto as crianças dizem: parece um jogo antigo, mas é divertido, deixando eles mais entusiasmados e querendo se tornarem melhores que os seus pais, veteranos no estilo. Eu espero que consigamos criar um jogo assim. Explicou o chefe de áudio, Ria, mas o diretor Shinano deixou muito claro que mesmo assim, o foco principal de Black Finger Jet ainda são os jogadores dos anos 90 e 2000, com seus 30, 40 ou 50 anos, buscando dar a eles a nostalgia dos momentos com Metal Slug, mas sem afastar completamente os novos jogadores. E um exemplo de como eles vão fazer isso é o placar de pontuação. Nos anos 90, essa era a única forma de gerar competição entre os jogadores de Metal Slug nos fliperamas, mas que hoje, com os PCs e consoles em casa, não é mais tão importante assim. Então a equipe pode se concentrar mais em outros elementos de gameplay de Black Finger Jet, que terá como, por exemplo, poder explorar ainda mais os cenários, utilizando coisas que você vai pegar em outras fases para abrir novas áreas impossíveis antes, encontrando novos caminhos, armas, itens, inimigos, colecionáveis e muito mais.
mais, algo que a tecnologia da época de Metal Slug não podia oferecer a essa equipe, criando a possibilidade de jogar a mesma fase diversas vezes sem se tornar repetitivo, pois haverá sempre novas descobertas ali, criando um fator replay muito inteligente, sem deixar de ser o jogo clássico que conhecemos, com várias armas diferentes, sistema de prisioneiros, veículos que serão mostrados em breve e muito mais. É realmente um trabalho feito com muito amor, para fechar um ciclo. O Metal Slug original, ele tem uma ambientação específica de guerra, por N motivos da época dele. Hoje em dia tem a sua relevância essa temática, mas não especificamente a temática que o Metal Slug apresentava, né? Outras guerras acontecem no mundo hoje. É uma série que falava sobre coisas contemporâneas, né? E eu acho que Black Finger Jet também vai trazer consigo. Ele aborda algumas temáticas de uma forma interessante e que não fica pesado, e que eu acho que é também um grande ponto forte dessa franquia e desses jogos desse tipo, né? Que é o tipo de jogo que você vai desligar o seu cérebro para controlar um personagemzinho gostoso de controlar e olhar na tela e artes bonitas acontecendo e fogos de artifício, explosões. E eu acho que é mais ou menos isso que o Black Finger se propõe, né? Tentar atualizar algumas partes dessa fórmula, né? Vale a pena quem gosta de Metal Slug e quer experimentar alguma coisa nova, feita pela galera que fez o original, mas que não é necessariamente uma sequência direta, vai gostar. E eu recomendo ir atrás porque, assim, eu me beneficio também, né? Entrevistando Mirra e Shinano, fica estampada a empolgação e o carinho que essa equipe tem pelo projeto. Eles querem realmente que dê certo. Tanto que Mirra, que nunca havia aparecido em público em seus mais de 30 anos de carreira, compareceu na Tokyo Game Show e aceitou conceder essa entrevista exclusiva e inédita aqui pro Brasil, dando a honra a esse canal aqui, os segredos dos games. É impressionante perceber que toda a equipe quer realmente dar a Black Finger Jet o mesmo amor que deram para Metal Slug nos anos 90, pois sabem que essa é uma oportunidade única para isso. Talvez a última. Me senti muito feliz porque senti por algum motivo que estava continuando um trabalho que ainda não estava concluído. Farei o meu melhor, disse o chefe de design Akio, claramente empolgado. Já se passaram mais de 25 anos desde que Metal Slug foi lançado, e espero que Black Finger Jet seja um trabalho que possamos relembrar daqui a 25 anos. Disse o chefe de áudio Ria, com muito orgulho do que estão fazendo. A versão alpha ficou pronta para Tokyo Game Show e foi bem aceita, e a Kohachi Studio recebeu algumas propostas de financiamento e estão negociando, o que é ótimo para o game. Shinano encerrou a entrevista comigo, comentando que o Brasil é um dos principais países jogadores de Metal Slug no mundo inteiro. E exatamente pelo projeto ser indie, como não é feito por uma empresa com muitos funcionários, eles, como líderes do projeto, podem conversar e estar próximo aos fãs. Por isso pediram opiniões sobre o que os jogadores querem em Black Finger Jet. E essa é a sua chance de pedir um online com 2 ou 4 pessoas, ou skins, ou parcerias com empresas, ou aquela arma maluca que você imaginou, ou o que você sonhar. Shinano deixou claro que quer que os fãs se sintam como parte do desenvolvimento e irá implementar algumas das ideias que eu vi. Eu vou deixar o link para o Twitter da Kohachi Studio na descrição e nos comentários. Você pode twittar em qualquer língua que eles traduzem lá. No canal secundário meu, vou deixar também a entrevista completa com a Talbone e o que eu consegui salvar da entrevista com o criador de Metal Slug, que contou com a tradução em áudio do grande Fábio Sakuda. Ou Sakuda, não sei como é que fala o nome correto, desculpa, cara. Mas obrigado pela ajuda de sempre. Mas me diz, você que está assistindo esse vídeo, o que você achou de Black Finger Jet? E o que você mais gostava em Metal Slug? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, divulgar para pessoas que gostam de Metal Slug e também se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou te fazer um desafio, se inscreva aqui no canal agora. Se em 4 vídeos nenhum te surpreender em nada, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Estamos combinados? Vai, experimenta, se inscreve aí, você não tem nada a perder. E fica a dica, hein? Temos um canal no WhatsApp com novidades muito legais. Entre no WhatsApp do Segredos Games, tem link aqui também. E não se esqueça também de conhecer o trabalho da Talbone. Vou deixar links na descrição, onde você pode ver também o cupom da Manual, cupom RESDG. E aqui na tela tem a segunda parte da história de todos os jogos de Metal Slug e mais umas sugestões pra você. E muito obrigado a você por assistir. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!